O cão de caça da espada de sangue. No vasto e sombrio reino de Baskerville, havia um homem conhecido como o cão de caça da família Baskerville. Seu nome? Vikir van Baskerville. Fiel como nenhum outro, ele serviu sua família com obediência absoluta, guiado pelos ensinamentos de seu pai e pelas tradições de um clã que governava com punhos de ferro e segredos soturnos. Mas a lealdade, por mais sólida que fosse, não bastou para salvá-lo do destino que lhe foi imposto. Acusado falsamente de trair sua linhagem, de conspiração com o temido clã demônio, Vikir foi jogado à mercê da injustiça. A sentença? A guilhotina. Naquele palco de morte, com o pescoço pressionado contra a lâmina fria, ele contemplou a própria existência. Foi ali, no limite entre o fim e um novo começo, que ele decidiu: se eu viver novamente, se o destino me der uma segunda chance, não serei mais o cão de caça de ninguém. Nunca mais seguirei as ordens de mestres ingratos. Depois de capturar o coelho e minha presa, e viverei como um lobo, não como um cão. E assim, com o rugido da lâmina descendo, uma promessa ecoou em seu coração. Vikir van Baskerville renasceria. Não como servo, mas como caçador de seu próprio destino. Uma confusão de sons ecoa em sua mente. Barulhos altos, irritantes e incessantes, como ecos de um mundo recém-desperto. Que lugar é esse? A consciência desperta lentamente. Seu corpo está pesado, como se carregasse o peso de eras. Seus arredores são caóticos, uma mistura de gritos, passos e murmúrios abafados. Sem chance. Será que isso é o inferno? A escuridão parece zombar dele, envolvendo-o em memórias do passado, traindo com o gosto amargo de uma condenação. Um momento de terror percorre seu espírito. Teria ele realmente perdido tudo? Teria caído no abismo final de sua própria existência? Mas não era o fim. Era o começo. O grito ressoava em sua alma. Ali, no centro da propriedade imponente e cruel da família Baskerville, algo despertava. Uma fúria muito contida. Um juramento não esquecido. O cão de sangue não estava morto. Ele retornava, mais forte, mais feroz. O caos era apenas o prelúdio de sua vingança. Sua lâmina de sangue e ferro aguardava o momento de ser empunhada novamente. E assim, os Baskerville aprenderiam que o inferno não era um lugar. Era um homem. Esses pirralhos insignificantes. A voz do patriarca da família Baskerville, Hugo Le Baskerville, ecoava com desprezo e arrogância no salão sombrio. Seu olhar rígido vagava pelas crianças alinhadas diante dele, cada uma tremendo sob o peso da avaliação cruel. Não existe nenhuma criança especial aqui. Sua sentença era definitiva, como um martelo descendo sobre a esperança de pequenos corações. Eu acho que só juntaram lixo dessa vez. Ele deu um passo à frente, sua presença esmagadora sufocando o ar, até que seus olhos se fixaram em uma figura menor e mais quieta que as outras. Esse lixo aqui é mais quieto. Com um gesto de desdém, ele ordenou: imovam essa criança ao berço das espadas. Sim, patriarca. A voz dos servos obedeceu imediatamente, carregando o destino da criança para um lugar que muitos temiam até mencionar. Mas para aquela figura silenciosa, que agora era levada como nada além de uma peça descartável, as chamas da lembrança ardiam em seu peito. Hugo Le Baskerville. O nome soava como veneno em seus pensamentos. A figura imponente diante dele era o principal culpado de sua incriminação e execução. Aquele que tramou sua queda e riu enquanto sua cabeça era oferecida à guilhotina. Mas naquela quietude, em meio ao desprezo e à arrogância do patriarca, algo crescia. Algo mais afiado que qualquer espada e mais quente que qualquer fornalha. Eu voltarei, e quando isso acontecer, nem mesmo o berço das espadas salvará vocês do destino que merecem. O destino dos Baskerville seria decidido não pelo patriarca, e mais pelo retorno de um fantasma. Hugo Le Baskerville. Diante de seus olhos, estava uma versão mais jovem daquele que um dia seria o patriarca. Sua postura era firme, imponente mesmo na juventude. Agora não há dúvida.
Essa aparência eu conheço muito bem. As lembranças da vida passada afloravam como um turbilhão de emoções. O choque deu lugar à certeza avassaladora. Eu, Vikir Van Baskerville, voltei para quando eu era um bebê. Na quietude do berço, o destino parecia rir. Ele, que viveu uma vida inteira como cão de caça, renascia no mesmo lugar que marcou sua dor e lealdade. Nasci de uma família ilegítima, e fui forjado em um ambiente brutal. As memórias de treinamento em uma infância cruel surgiam, como feridas ainda abertas. Um cão de caça deve ser devoto à sua missão. Assassinatos, inteligência, emboscadas, ameaças. Trabalhos sujos que ninguém mais ousaria realizar. Tudo era feito para elevar a família Baskerville ao auge entre as 7 famílias. E, ainda assim, seu único desejo era simples e trágico. Eu queria ser reconhecido. Pela família. Por Hugo. O tempo passou, e ele serviu sem questionar. Então, 10 anos após o portão do reino demoníaco ter sido aberto, uma guerra devastadora teve fim. A humanidade saiu vitoriosa, mas à custa de incontáveis vidas. E quando chegou o momento de recompensar o leal cão de caça, aquele que sacrificou tudo por sua família, minha recompensa foi traição. A memória daquele momento era uma cicatriz que nunca se apagaria. Lembranças da guilhotina invadiam seus pensamentos, o frio da lâmina, o peso da traição, o riso de quem o condenou. Dessa vez, eu serei o lobo que decide meu próprio destino. A roda do destino girava mais uma vez. Ser morto. As palavras ecoavam em sua mente como uma sentença final. Havia uma razão para minha execução. O cão de caça sabia demais. E agora, renascido, o desejo de vingança queimava como fogo em seu coração. Eu nunca mais irei viver aquela vida de novo. O ódio e o arrependimento o consumiam, mas a realidade o lembrava de sua fragilidade. Quero conseguir minha vingança agora mesmo, mas com esse corpo de recém-nascido, não posso fazer nada. A impotência era um fardo, mas a determinação brilhou como uma chama inextinguível. O berço das espadas era mais do que um nome. Era um teste cruel. Crianças nascidas na família Baskerville precisam passar por um teste. Jogadas em um labirinto de lâminas afiadas, precisavam atravessar a dor e o perigo para provar sua força. E, após escapar do labirinto, havia ainda um último desafio, o rio Estige. Uma lenda viva entre os Baskerville. Um rio sagrado e imortal, que possuía o poder de transformar o corpo das crianças em algo além do humano, um ferro, indestrutível e implacável. As memórias da vida passada emergiam como um lembrete amargo de fracasso e traição. Na minha vida passada, fui expulso pelos meus irmãos. A ganância deles me impediu de alcançar o rio. Nunca recebi o efeito da bênção. Mas desta vez, algo era diferente. Ele era diferente. O fogo em seus olhos, mesmo no corpo de uma criança, queimava com uma determinação implacável. Não havia espaço para falhas, nem para arrependimentos. Eu vou monopolizar a bênção do rio enquanto eu puder. O labirinto era brutal, a parede de lâminas era implacável, mas o coração de Vikir Van Baskerville não vacilava. Ele sabia que, ao vencer, não apenas transformaria seu corpo, mas cravaria o primeiro passo em sua vingança. Desta vez, serei eu quem deixará meus irmãos para trás. Desta vez, o rio Estige será apenas meu. O destino estava diante dele, um campo de espadas e sangue. Ele não era mais apenas uma criança, era uma força que ninguém poderia deter. A água está penetrando fundo no meu corpo, até meus ossos, através dos cortes. O rio Estige, mais do que uma lenda, era uma provação implacável. Cada segundo submerso era uma luta contra a dor, uma batalha entre a carne frágil e a força devastadora do rio. E pensar que ter um começo tão bom faria tamanha diferença. O corpo queimava como se estivesse sendo moldado por uma forja viva. Mas Vikir sabia que cada segundo ali significava mais força, mais poder. Eu preciso aguentar o máximo possível. Não importa o quão doloroso seja, eu preciso aguentar.
Os servos da família o observavam, perplexos. O corpo jovem tremia sob o peso da água, mas ele não cedia. Jovem mestre! Você precisa sair. Se continuar aí, você vai morrer. O clamor dos servos aumentava. Tirem ele. Precisamos tirá-lo daí. Do alto, Hugo Le Baskerville, o patriarca, observava com um olhar frio. Haha! Belrimore, quanto tempo já se passou desde que ele entrou no rio? O chefe dos mordomos. John Belrimore, respondeu com precisão. Cerca de 7 minutos, patriarca. 7 minutos, Ele pode morrer. Havia um tom de curiosidade na voz do patriarca, como se testasse os limites do garoto. Mas por trás de sua frieza, algo se movia. Um misto de desprezo e interesse pela resiliência daquele que, mesmo tão jovem, se recusava a desistir. A prova de ferro continuava, e o espírito de Vikir Van Baskerville enfrentava o rio como uma fera indomável. Eu não vou desistir. Nem por vocês, nem pelo destino. Esse é o meu caminho e vou vencê-lo. Filho, você pode sair agora. A voz ecoava como uma ordem absoluta. Hugo Le Baskerville, o patriarca, observava com o mesmo olhar implacável de sempre. Aquela é a voz do Hugo. Por um instante, a mente de Vikir Van Baskerville vacilou. O peso da ordem era imenso, como se a simples menção de seu nome exigisse obediência. Mas, em seu coração, uma chama ardia. Ele sabia que ceder agora significaria abandonar tudo pelo qual lutava. Você acha que eu subiria fácil assim? O corpo tremia, cada fibra de seus músculos implorando para sair daquela água devastadora. Mas sua determinação era maior que a dor. Eu preciso absorver o máximo que consigo até o final. A água do rio Estige parecia devorá-lo, penetrando cada célula, moldando seu corpo e espírito. Cough. A respiração falhava, mas Vikir se recusava a parar. Olha essa criança. Como se estar no rio não fosse o bastante. Ele até bebeu dele? A cena era surreal. Ele também já tem dentes? A observação de Hugo foi quase cínica. Os olhos de todos estavam voltados para o pequeno Vikir Van Baskerville, mas havia algo mais ali, algo que transcendia a fragilidade de um corpo jovem. Qual é o nome dessa criança? É o jovem mestre Vikir Van Baskerville. A dúvida estava na voz, mas a verdade era clara para quem entendia o peso daquele nome. Vikir, com sua alma determinada e desejo ardente, começava a dar sinais de que sua verdadeira natureza era mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. Vikir. Parece que um filho muito ganancioso nasceu. Aproveite isso o máximo que puder. Mas, por dentro, Vikir estava longe de ser uma criança comum. A dor do rio não o derrubava. Pelo contrário, ela alimentava algo mais sombrio e ambicioso dentro dele. Ele sabia que aquele momento, aquele sofrimento, era apenas o início. Neste momento, eu preciso usar esse tempo para afiar meus caninos silenciosamente. No fundo, ele não via aquele teste como uma provação. Para ele, era uma forja. O rio Estige não estava apenas transformando seu corpo. Ele estava forjando sua vingança, sua força interior. E quando o momento de arrancar fora a cabeça do meu mestre chegar? Os olhos de Vikir brilham com uma frieza assustadora, como se já estivesse vislumbrando o futuro. Um futuro onde o jovem mestre não era mais escravo da lealdade, mas senhor de seu próprio destino. O momento de sua vingança estava se aproximando, e ninguém, nem mesmo Hugo, poderia impedi-lo. Eu vou subir dessa água, mais forte do que qualquer um imagina. E quando o tempo chegar, minha cabeça será a última que se inclinará. A ambição de Vikir era palpável, como uma lâmina esperando o golpe certo.